Já estamos de volta com o nosso Manhã da Piedade ao vivo aqui na sua TV Horizonte. Vamos tomar um cafezinho, gente? Pois é, para começar bem nossa semana, nossa segunda-feira. Sempre bom tomar um café quentinho, né? E para você que gosta de café como eu, se você não conhece, tem que conhecer, hein? Eu falo aqui todas as manhãs o café Riachuelo, que é o puro café com grãos especiais e rigorosamente selecionados das regiões do sul de Minas e também do Cerrado Mineiro. E é um café 100% arábica. Esse produto, gente, ele é torrado, ele é moído artesanalmente. Todo o processo é feito artesanalmente. Então, você, minha amiga dona de casa, meu amigo, vai às compras hoje no início da semana, leve então o café Riachuelo com aquele gostinho da roça aí para sua casa, aquele gostinho especial, né? E não é de hoje, há 57 anos já fazendo o café que os mineiros gostam. Você vai encontrar o café Riachuelo moído na hora, no final da Avenida Paraná, fica ali na virada do MOVE, entre as ruas Santa Catarina e Tupis, antiga Praça 1º de Maio, como muitos conhecem, no centro da capital. E um ponto de referência para você é o Mercado Central. Quer saber mais sobre o café Riachuelo? Ligue agora. Tem uma equipe pronta, preparada para lhe atender neste momento. 3212-7993 é o telefone, o código de área é o 31. Para facilitar a sua vida, o telefone aparece aí na telinha, viu? Café Riachuelo, você já sabe, é o ponto alto em café. Vamos falar de saúde? Segunda-feira você já sabe que a gente sempre fala de saúde com um especialista aqui no programa, né? E hoje nós vamos falar do cuidado com as varizes, né? Tratamentos diversos. E muita gente tem dúvidas sobre varizes, né? Que são aquelas dilatações venosas que deixam marcas pelo corpo. E estima-se que pelo menos 50% da população vai sofrer com esse problema ao longo dos próximos anos. Mas estão disponíveis no mercado inúmeros tratamentos para este problema. Um deles é o endolaser, considerado pelos especialistas muito eficaz e pouco invasivo, viu? E esse procedimento, ele realiza o tratamento das dilatações por meio de catéter intravenoso, né? Disparando laser dentro da veia, sem cortes nem hematomas. E é ideal para quem tem aquele medo, né, de mesa cirúrgica. Nós vamos falar sobre esses procedimentos aqui no programa agora com a médica, ela que é angiologista, a doutora Solange Evangelista. Doutora Solange, bom dia. Bom dia, Ciri. Bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada por ter me dado a oportunidade de vir falar desse tema. Um tema que as pessoas têm tantas dúvidas, né, doutora, no dia a dia? Sim, porque é muito frequente, né? Acomete em torno de 35% da população e principalmente, né, se falando de mulheres... Nós sofremos mais. Sofremos mais uma em cada 2 mulheres, 50%. E nos homens, uma a cada 3 homens. Tem esse problema. Tem esse problema. Então, muito frequente, desperta muito interesse. Eu queria que você explicasse inicialmente, porque eu falei bem superficial ali, né? Ela que é especialista no assunto. O que são essas varizes? Por que elas se formam? Os vasos sanguíneos, né, eles são como canos, né? Então, nós temos 3 tipos de vasos, que são as veias, as artérias e os vasos linfáticos. Então, as varizes, especificamente, nós falamos sempre de veias, né? A parede da veia, que é esse cano, ela é formada de camada elástica, ela é formada de musculatura e dentro desse cano tem umas válvulazinhas que, quando o sangue sobe, essas válvulazinhas vão segurar, não deixando ele voltar para os pés. Então, nas veias, o sangue vai subir do pé em direção ao coração para ir para os pulmões e ser oxigenado. Então, essa parede, como ela é elástico e músculo, ela pode dilatar. Então, quando ela dilata, ela também se alonga e aquele cano, que é um cano reto, que é a veia, se torna, então, alongado, como você falou, e também tortuoso. Ah, que são aquelas curvinhas que a gente vê. São aquelas curvinhas e, à medida que dilatam, essas veias que são maiores, elas vão criando um relevo na pele. Então, você vê aquelas curvinhas, aquele relevo, onde antes a pele era lisa. E tem alguns tipos de varizes, né? São tipos diferentes. E os níveis também de gravidade são diferentes? Também são diferentes, exatamente. Tem o tipo de varizes que tem um tipo de gravidade mais limitada, que é mais estético, que são aqueles vasos muito fininhos que ficam bem na superfície da pele, né? Mas que tem uma aparência que desagrada incomoda, muito. Né? A gente olha ali e incomoda. Além de incomodar,
desagrada muito e interfere muito na autoestima da mulher. Porque eu tenho essa experiência de anos de consultório, convivendo com esse problema com as minhas queridas pacientes, que abrem muito, conversam muito, querem se livrar disso. Por quê? Elas, às vezes, deixam de usar um vestido. Deixam de usar um short, uma saia, com vergonha, né? Com vergonha. Muitas vezes deixam até de ir numa piscina ou numa praia e escondem. Falam, não gosto de nadar, não gosto de praia, mas porque, na verdade, isso está interferindo na autoestima. Então, principalmente nesse mês, ontem, o Dia da Mulher, a gente está trabalhando muito que as varizes têm solução. Elas são um problema crônico, elas não têm uma cura definitiva, mas elas têm uma solução de controle que a mulher pode expor as pernas e não precisa ter esse sofrimento, essa angústia da vergonha de expor as pernas, né? É necessário um acompanhamento frequente, então, com o médico especialista, que ele acompanhe aquela paciente ou aquele paciente, né, doutora? Pode-se fazer uma analogia com o tratamento dentário, né? Que você, quando faz o tratamento, fica perfeito naquele momento, mas que depois a doença ela é crônica, evolutiva, novos vasos podem surgir e tem que estar sempre, então, ali acompanhando e tratando para evitar de que os vasos tomem conta da perna, de que fique muito feio. E no caso das varizes que não são tão superficiais e fininhas, aquelas que ficam já abaixo da pele, dentro da gordura... Elas não são visíveis, né, essas que estão abaixo da pele, na gordura, no momento inicial, não. Mas como nós falamos, elas dilatando vão criando um relevo. E vão começando a gerar sintomas. Então, elas começam a acometer a pele começa a manchar, ficar hiperpigmentada, vem os sintomas de dor, peso, queimação no local, cansaço das pernas. Então, as pacientes falam, minhas pernas deviam me carregar, mas eu carrego as pernas. Eu ouço muita gente reclamando disso, peso nas pernas, né? Isso vai evoluir nessa inchação, a má nutrição da pele, porque o sangue não está com aquele retorno adequado, ele vai se acumulando embaixo nas pernas, as trocas nutricionais, metabólicas, de oxigênio, vão ficando prejudicadas, ou seja, é um prejuízo da circulação. Então, começa a alterar a pele, chegando no estágio mais avançado, na classe mais avançada, onde pode abrir uma ferida, que são aquelas úlceras venosas, que se não forem tratadas muito adequadamente, geram sofrimento ao longo de anos para os pacientes. Isso aí já é um estágio mais grave da doença, né? É um estágio mais grave. Tá. E tem como prevenir a variz? Por exemplo, as varizes, de uma forma geral, as pessoas que já têm, as mulheres principalmente, como você disse no início, que tem casos na família, mães, avós, tias, há uma forma já, desde a adolescência, de fazer a prevenção? Sim, há formas de prevenção e a prevenção na medicina hoje é muito importante, é a grande indicação. Uma vez que há uma tendência genética e surgem os primeiros sinais, a primeira conduta preventiva já é procurar um angiologista, cirurgião vascular, para uma orientação e para se iniciar o tratamento o quanto mais cedo possível, evitando que aquilo se agrave ou se acumule. Quanto antes começar o tratamento, melhor então? Melhor então, pelo menos procurar a orientação para saber se está no momento adequado. Agora, em termos de prevenção, o que eu posso fazer, uma vez que genética eu já tenho. Já tem predisposição. Já herdei, já tenho a predisposição. Então, primeira coisa, vamos também evitar o sobrepeso. As pernas, elas sustentam o corpo, elas são o nosso suporte. Se você coloca muito peso nas pernas, elas vão sofrer mais. As varizes muitas vezes pioram só de uma pessoa ganhar muito peso num período muito curto de tempo. Gestação, por exemplo, também, A gestação. Né? A gestação, ela tem dois fatores, porque além de que a barriga cresce, né? Falando de mulher, né? Tem peso a mais ali. O neném já comprime essas veias que estão aqui dentro do abdômen, da pelve, dificultando mais o sangue de subir no retorno. As variações hormonais que já começam assim, estou grávida, já começam as variações hormonais. É outro fator importante também. Exatamente. E que vão agir na parede das veias, fazendo com que elas se dilatem e piorem. Então, a gestação interfere muito. E dentro disso que você está falando, essas variações hormonais que iniciam logo no início da gestação, a grávida deve procurar logo a orientação, porque há prevenção também para a grávida.
né? São meias, são várias formas, né? São meias, são orientações de exercícios adequados, de repouso com pernas elevadas em determinadas posições, que vão ajudar muito a gestante. Cada caso é um caso, tem que procurar orientação própria, né? Isso. Outra coisa, se eu tenho tendência genética, minha profissão, eu fico durante muito tempo de pé parado, cabeleireiros, maquiadores. Quem trabalha muito em pé. Quem né? trabalha muito de pé parado ou assentado parado durante todo o dia, isso provoca que o sangue fica assim mais estagnado ali. Então, a circulação está prejudicada. O que nós recomendamos como prevenção? De vez em quando se levante, movimente as pernas, faça exercícios mesmo sentado com os seus pés, rode, faça flexão dos pés, porque isso tudo vai impulsionar a musculatura da perna e ajudar no retorno do sangue. Então, esse tipo de profissão também muito sedentária é também mais um agravante. Né? Então, o sedentarismo, aumento de peso. A alimentação interfere, doutora? A alimentação interfere no sentido de evitar o sobrepeso e dar boa hidratação. Porque a variz também ela é um fator de risco para a trombose, que é o sangue coagular dentro da veia. Porque se está circulando muito lento, se está ficando muito parado, o risco de formar um coágulo ali aumenta. Então, dentro da alimentação que você está perguntando, a gente destaca muito a hidratação. Hidratar muito. Tomar muita água, muito líquido também, né? Principalmente viagens longas. E as pessoas esquecem muito da hidratação, né? Esquecem, mas a hidratação ela é fundamental. E nas viagens longas também, essa dica. Vai viajar de carro, fazer uma parada, andar um pouquinho. Isso, exatamente. É uma dica, né? Hidratar bem, né? Procurar movimentar as pernas e também outra prevenção que nós temos hoje são o uso das meias de compressão elástica. Tem vários níveis de compressão essas meias, né? O ideal também é a indicação de um especialista para cada caso, doutora? É a indicação de um especialista porque nós temos modelos diferentes de meias, compressões diferentes e dentro de uma mesma compressão. Tem tipos de tecidos diferentes que vão apresentar mais ou menos rigidez da meia, né? São meias mais fáceis ou mais difíceis de calçar e com indicações para determinado tipo de varizes. E então a orientação de um especialista para a meia é fundamental. Deve ser feito um receituário de meia adequado ao caso do paciente. Não é simplesmente ir lá na farmácia e comprar uma meia que o paciente acha que está de acordo com o caso dele, não. Corre o risco de comprar uma meia errada e que ele não vai tolerar e vai acabar não usando ou então que pode até prejudicá-lo. Olha, gente, isso é muito sério. Tem que consultar sempre e ouvir o médico, né? Uma médica especialista no assunto. Doutora, e aí? A pessoa teve um diagnóstico, está com problemas de varizes. Quais são os caminhos? Eu até comecei a falar ali na abertura do endolaser, né? Quais são as formas, as possibilidades de tratamento desse problema? A cirurgia de variz, ela estava muito bem implantada até a década de 80, né? Na década de 80, surgiram muitos aparelhos ligados à tecnologia, não é? Então, hoje nós podemos ver as varizes no ultrassom, nós temos aparelhos de transluminação, nós temos uma aparelhagem, uma tecnologia muito eficiente e bem maior para estudarmos exatamente onde estão as varizes, quais são e de que tipo de tamanho. A tecnologia facilita muito, né? Facilita muito e toda assim, de métodos não invasivos, né? De métodos simples para o paciente que não vão agredi-lo. Uma vez diagnosticado, nós podemos planejar o tratamento. Então, o tratamento também com essa tecnologia avançou muito da década de 80 para cá. Nós temos hoje 3 fundamentos de tratamento. O corte, que é a cirurgia, né? Esse é indicado para os casos mais graves ou nem sempre? Não, esta tem uma indicação hoje de acordo com o especialista, porque hoje a cirurgia tem alternativas. Pode-se escolher de não operar. Antes não eram tantas alternativas, hoje temos. Era a cirurgia, hoje temos. Dessas, então, uma seria o corte, que é a cirurgia. O outro seria o calor, que é o laser, né? Que você muito bem falou. Nós temos o endolaser e o laser transdérmico, com indicações diferentes. O endolaser, ele vai passar um catéter por dentro da veia, para queimar a veia, calor. E o transdérmico, para as veias mais superficiais, é um outro tipo de laser. São 2 tipos diferentes de laser, então. E tem um outro tipo de aparelho, que é a radiofrequência, que também atua dessa mesma forma dentro do vaso, como o endolaser, com outro tipo de ação.
E agora tem, já implantada há 16 anos, 17 anos no Brasil, é um tratamento bastante simples também, que é uma alternativa à cirurgia, que pode ser realizado inclusive em veias de grande calibre, como a veia safena, veias longas. Hoje você pode tratar uma safena sem cirurgia, com uma injeção de um medicamento que se chama espuma, escleroterapia com microespuma. É porque um medicamento líquido foi transformado em uma espuma, como uma mousse de cabelo. É uma espuma mesmo? Uma espuma mesmo, uma mousse. Isso é injetado dentro da veia, guiada por um ultrassom. Eu vejo a veia no ultrassom, eu vejo a agulha e vou introduzir a agulha dentro da veia, vendo tudo na tela do computador do ultrassom. Acompanhamento em tempo real ali no computador. Real. Para os vasos mais fininhos, também tem a espuma em concentrações diferentes, concentrações mais suaves, que é colocada na superfície da pele. Esse tratamento, você não tem afastamento do trabalho. Que hoje mesmo? Que bacana isso. Exatamente, é feito em clínica. Que essa é uma das preocupações das pessoas, das pessoas e da própria Previdência, né? Porque o número de afastamento de trabalho por varizes é muito grande. E às vezes as pessoas ficam até adiando o tratamento por isso. Por isso. Porque não querem se ausentar do trabalho, porque tem que buscar os filhos na escola e outras tarefas da mulher. Você pode sair, por exemplo, de um tratamento, inclusive de safena, e ir trabalhar à tarde, ir a um supermercado, ir a um shopping, buscar seu menino no colégio. Ou seja, não tem repouso, não tem corte, não tem anestesia, é realizado dentro da clínica. E para as varizes menores também tem espuma, com aparelhos diferentes também, que mostram a veia superficial. Agora, as pessoas têm muito medo de dor também, quando a gente fala nesse tipo de procedimento, né? São procedimentos dolorosos, esses que você está falando? Olha, quando se fala de agulha, né? A pessoa já fica assustada. Já fica assustada. Muitas vezes só de olhar a agulha já sente dor. Eu sou assim, confesso. Não precisa nem picar. Olha, né? Lá já está doendo Muitas aqui. vezes fala ai e a gente ainda não funcionou a pele. Eu vou te ser sincera. Então, o medo aumenta a dor. Mas, realmente, não podemos dizer que seja totalmente indolor, embora algumas pacientes com menor sensibilidade à dor, né? Elas falam, não estou sentindo nada. Que não sentiu nada. Faça bastante, faça o máximo possível. Capricha aí. Mas hoje tem também na tecnologia nos ajudando aparelhos de resfriamento. Então, eles vão resfriar a pele no local onde vai ser injetado. É como se fosse um ar refrigerado ao contrário, está soprando. Um ar bem gelado vai até a menos 30 graus. Gela ali rapidamente. Então, na introdução da punção da agulha, fica menos doloroso. E o medicamento não arde, o medicamento não queima, não é como a escleroterapia convencional, onde além da punção da agulha, muitas vezes a paciente sente mais o ardor provocado pelo medicamento. E ele não arde. Ele não arde nada, ele tem um princípio como se fosse um anestésico. Até à medida que se injeta mais, vai doendo cada vez menos. E os hematomas? As pessoas se preocupam também com esse pós, né? Com as marcas que vão ficar, aí, principalmente nas pernas, doutora. Como que fica essa questão? O hematoma também, ele é individual, né? Tem pacientes que sangram mais com a punção, formam mais hematoma. Tem pacientes que praticamente não formam. A escleroterapia com espuma, o fato do líquido ter sido transformado numa espuma, ele empurra e desloca o sangue. Então, fica menos sangue na veia, extravasa menos. Os hematomas são menores. Mas sempre se forma hematoma. Às vezes menores, às vezes, muito raramente, o paciente às vezes nem forma hematoma, mas é mais raro. O desaparecimento dessas manchas, desses hematomas, também é individual. É gradativo também, né? Gradativo e individual. Pode, numa semana, já ter desaparecido tudo, pode demorar até um mês, está dentro de uma faixa de normalidade. Então, a gente vai conhecendo a paciente, é individual. Às vezes a paciente fala, eu posso fazer uma escleroterapia hoje e ir para a praia daqui a 15 dias? Se você já conhece a paciente, como que isso absorve, se ela absorve mais rápido, né? Muitas vezes você pode permitir. E às vezes você fala, não, vai primeiro, depois a gente continua o tratamento. No caso do laser também, o hematoma funciona da mesma forma, depende do tipo de pele, de cada paciente. O laser já não é uma punção, mas mesmo assim, como o vaso é lesado, há também formação, às vezes,
manchas, hematomas que vão sendo absorvidas e cada paciente de forma individual. Tem uma idade específica para que as varizes possam começar a surgir, a aparecer nos nossos corpos ou não? Isso aí depende também do estilo de vida, da genética das pessoas. De uma forma geral, é próximo aos 30 anos que a doença se manifesta mais, né? Ela sempre se agrava também com o uso de hormônios, de anticoncepcionais. E hoje a mulher inicia o anticoncepcional muito cedo, né? Cedo. Então, pacientes, às vezes, até na adolescência, já começaram o anticoncepcional e isso acelera o aparecimento das varizes, porque os hormônios também interferem na parede das veias, agravando as varizes, o quadro varicoso. Então, isso depende muito, né? Também do histórico ali da paciente. Depende do histórico, depende se ela tem sobrepeso, depende do tipo de profissão, depende se ela usa hormônio, se ela aceita bem as prevenções medicamentosas. Outra coisa muito importante, se ela é sedentária. O sedentarismo também é um inimigo, não é? Porque a batata da perna, esses músculos que nós temos na batata da perna, na panturrilha, quando eles contraem, quando a gente caminha ou faz exercício, é como um coração. Ele ejeta o sangue. Então, as pessoas que às vezes têm essa musculatura fraca, que tem pouca amplitude no movimento do tornozelo. Que não estimula tanto Não ali, estimula né? tanto a circulação. Então, exercícios físicos harmônicos, natação, caminhada, hidroginástica. Os exercícios físicos são muito importantes para manter a tonicidade da musculatura, a força da musculatura, principalmente da batata da perna, da panturrilha. Nada de sedentarismo, então, minha gente. Nada Vamos de fazer exercício sedentarismo, físico aí. boa alimentação, manter o peso, né? Usar uma meinha elástica bem indicada, se a sua profissão te mantém muito sedentária, muito tempo de pé parado, muitas horas assentada parada. Tem formas de prevenir, né? Mas a tendência genética fica ali. Tem pessoas com mais tendência e outras nem outras tanto, não. né? A gente faz o acompanhamento de acordo com a tendência da pessoa. Agora, a manutenção. de acordo com a tendência de cada pessoa, né? Isso. Atividade física, você falou bem sobre o assunto, né? Isso. Da necessidade da pessoa estar sempre movimentando. E musculação, que eu vejo hoje que é uma prática muito comum, né? As mulheres praticam muito musculação. Tem alguma orientação de cuidados específicos para essa prática, para quem já tem tendência? Para quem tem muita tendência, a gente não aconselha assim, muito peso nem muito impacto. Exercícios mais harmônicos. A pessoa que tem muita tendência, ela deve evitar uma sobrecarga muito grande assim, nas válvulas, por um impacto muito grande. Pular corda, por exemplo. Pular corda já tem um impacto um pouco maior. Mas, para mim, o sedentarismo é o pior. Não fazer nada é o pior. Na minha opinião, é o pior. E também, hoje, nós temos meias elásticas esportivas. Olha que né? Que são interessante. meias de contenção ali, que podem ser usadas por essas pessoas que têm mais tendência, que querem fazer uma atividade um pouco mais forte. São específicas para atividades físicas, então, também? São Que bacana. específicas para esporte. Elas têm características de compressão específicas para esporte. Doutora, a gente está falando muito dessa questão das pernas, né, das varizes, mas as varizes podem aparecer também em outras regiões do nosso corpo? Podem. Existem varizes de outras localizações. Por exemplo, existem varizes no esôfago, por exemplo, mas causado por outro tipo de patologia. Muitas vezes também aparecem algumas varizes pós-procedimentos até de cirurgia plástica, varizes térmicas muito fininhas que podem ser tratadas. E na face também, mas sempre aqueles vasos pequenininhos. Bem pequenininhos, aquelas né? que nós chamamos de telangiectasias, que são aquelas que estão bem na superfície da pele. Então, existem outras localizações, outros tipos de varizes, mas quando a gente fala desses tratamentos que nós estamos aqui abordando, é mais referente mesmo às varizes das pernas de membros superiores. Que chamam mais atenção também, que as mulheres preocupam mais, né? Eu sempre falo que assim, a perna já é quase a metade do corpo, né? Se ela estiver bonita, já está ganhando verdade. bastante. E aí tem outra questão, as mulheres sofrem mais, tem essa questão de hormônio, de gravidez e tudo mais. E vem o salto alto, doutor. E aí, como fazer, meu Deus? Vamos falar também do vestuário, né? Isso também é importante. O salto, as mulheres gostam do salto, mas assim, nós não recomendamos nem a rasteira e nem o salto alto demais. Mas um salto entre 2 a 5 centímetros, um salto médio, ele é totalmente permitido e indicado, o salto médio. E principalmente com a base mais larga, para dar um apoio maior, um salto mais largo. Não tão baixo nem tão alto. Quando você fica com a rasteira, você estira muito essa musculatura da panturrilha e não tem um bom aproveitamento.
E o salto muito alto, ela permanece mais contraída o Entendi. tempo todo e curta. Você já deve ter escutado falar, e os nossos ouvintes aqui, de pessoas que usam muito salto desde nova e só ficam de salto. Trabalham muito de salto, né? Trabalho e uso o dia inteiro. Elas falam assim, quando eu tiro o salto em casa e fico descalça, minha perna dói, eu não consigo ficar sem o salto. Mas é porque precisam de alongar a panturrilha e precisam de trabalhar mais essa elasticidade, né, das articulações e tudo, para não ter esse desconforto. Tá. O desconforto das pernas atrapalha muito a qualidade de vida. Pois né? é, e aí tem até uma pergunta da nossa diretora de imagem, a Sheila, ela quer saber o seguinte, calças apertadas também podem provocar as varizes? Tudo que aperta a circulação, dificulta o retorno, ele acaba aumentando um pouco a pressão nas veias. Então, o melhor é que sejam tecidos mais confortáveis, né? Que não fiquem apertando mesmo, porque a mulher, além de poder ter uma inchação, um edema pelos varizes, ela tem retenção de líquido pelos próprios fatores hormonais, pré-menstrual e tudo. Se usa uma roupa muito apertada, muitas vezes quando chega para ser examinada, está muito marcada por aquela retenção de líquido. Então, o ideal é deixar o sangue fluir, porque ele já vai fluir contra a gravidade, né? Ele tem que vir de baixo para cima, então vamos auxiliá-lo, né? Vamos cuidar disso aí, então. Vamos evitar, cuidar. vamos fazer a nossa parte também, né? Isso, porque vai ter benefício com isso. Tá certo, doutora. Agradeço muito a sua vinda aqui ao programa. Com certeza nos repassou ótimas dicas. Quem está em casa, tenho certeza que gostou bastante da entrevista. Você esclareceu alguns pontos que são importantes aí no dia a dia, né? Em relação às dúvidas que a gente tem sobre varizes. Muito obrigada e volte mais vezes. Eu te agradeço muito a oportunidade, mas eu queria colocar, se possível, uma frase. Claro. É porque as pessoas muitas vezes falam, não vou tratar as varizes porque as varizes podem voltar. Eu ouço muito isso também. Não é? Isso é muito importante esclarecer. Não, as varizes não voltam. Não tem isso. Não tem isso. Trate as suas varizes, porque são outras que surgem. E continue tratando para ter pernas bonitas e saudáveis. Tá certo, fica esse recado tão importante para você, então. Vamos tratar, vamos cuidar aí das varizes, viu? Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre o nosso papel, o papel da mulher na sociedade nos dias atuais. Eu volto já.